Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, com licença, podemos lhe fazer uma pergunta? O que devo fazer para receber em herança a vida eterna? O que está escrito na lei? Como você a lê? Amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua força. E ao próximo como a si mesmo? Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas quem seria o meu próximo? Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes que lhe roubaram tudo e o espancaram. Depois foram embora, o deixando quase morto. Por acaso, um sacerdote que passava pelo caminho, quando viu o homem, passou adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou, viu o homem e passou adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto, viu o homem e teve compaixão. Aproximou-se dele, fez curativo, derramando vinho e óleo sobre suas feridas. Depois o colocou em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata, entregou ao dono da pensão e recomendou: tome conta dele. Quando voltar, irei pagar o que tiver gasto a mais. Na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ora, quem praticou misericórdia para com ele? Vá e faça a mesma coisa. Queridos telespectadores, mais uma vez estamos aqui reunidos para meditar a palavra de Deus deste domingo. A palavra de Deus atinge a todos nós, penetra o coração de todos nós. Basta que nós saibamos ouvi-la, termos atenção para acolhê-la no nosso coração, e certamente ela produzirá muitos frutos. Ouvir a palavra de Deus significa, antes de tudo, fazer algo em direção a Deus. Tomar uma decisão, tomar uma atitude. Essa atitude não é necessariamente uma atitude que deve projetar a nossa figura, o nosso modo de ser, mas deve projetar, sim, aquilo que nós cremos. Portanto, deve projetar Jesus Cristo, o seu ensinamento,
a sua palavra. O texto de hoje do Evangelho nos fala, nós sabemos muito bem, do bom samaritano. Dizer, naquela época de Jesus, que um samaritano é bom, já era uma novidade, porque os samaritanos não eram bem vistos pelo povo daquele tempo. Por que Jesus, então, escolhe este modo de explicar? Jesus está querendo explicar algo fundamental. O amor deve estar no centro da vida e da atividade dos que creem. Vejamos o que o Evangelho nos traz. Os primeiros versículos falam exatamente do grande mandamento do amor. Jesus diz, através da meditação com aquele homem que lhe perguntava, que lhe questionava, Jesus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. É isso que Jesus faz com que aquele homem repita, porque é isso que estava na lei. O fundamento da lei, a coisa mais importante da lei, está exatamente neste mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os versículos seguintes nos trazem a explicação por que aquele homem, claro que compreendeu o que Jesus havia lhe explicado, aquele homem perguntou a Jesus, mas quem é o meu próximo para que eu o ame? Jesus, então, sem dar uma resposta direta, conta uma parábola, explica de um modo diferente, de modo que aquele que lhe perguntava não escape da compreensão. De fato, a palavra de Deus ela é muito clara. E Jesus, então, explica o que é que significa este amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A história que nós temos dentro de nós, no nosso coração e que vimos e lemos, e é uma história bonita, uma história que nos comove, aquele homem que foi surpreendido pelos ladrões fica quase morto à beira da estrada. As pessoas que passam por ali contemplam aquela cena, um homem caído à beira do caminho. Todos eles, todos os que passam, têm uma justificativa para irem adiante, para não se deterem ali. E o texto diz que um samaritano que estava em viagem passou por ali, como aqueles outros. Viu aquele homem caído à beira do caminho, teve compaixão, trabalhou incansavelmente para que aquele homem pudesse ter as suas necessidades satisfeitas. Ou seja, naquele momento, aquele homem precisava de atenção, de cuidados, precisava de ser curado das suas feridas, precisava de ter alguém que lhe desse apoio. E o samaritano faz exatamente isso. Cuida daquele homem, presta os primeiros socorros, por assim dizer, conduz aquele homem para uma hospedagem, deixa aquele homem na hospedaria, continua sua viagem e deixa avisado que na volta irá, se houver algum gasto a mais, irá repor aquele gasto. Vejam a preocupação deste samaritano. Imediata com aquele homem, curando-lhe as feridas. Depois, dando-lhe uma certa segurança, leva este homem para a hospedaria. E mais ainda, tem uma preocupação de futuro. Diz ao dono da hospedaria que quando voltar, irá passar por ali para verificar como é que está aquele homem que havia sido assaltado. O que isso nos diz? O fariseu pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus lhe responde, não quem é o meu próximo, mas sim de quem eu me faço próximo.
Essa é a pergunta para todos nós. Nós nos fazemos próximos de quem? Às vezes nós temos pessoas ao nosso lado, pessoas que estão precisando de uma palavra, de um apoio, de uma presença, precisando talvez também de algo imediato, de algo material, alguma coisa que lhe satisfaça naquele momento, alimentação, remédios. E nós nos tornamos próximos ou fazemos como aqueles que passaram pela beira do caminho, olharam, talvez até tiveram uma certa pena daquele homem, mas seguiram adiante porque tinham muitos compromissos. Por isso, caros irmãos e irmãs, nós somos convidados, com este Evangelho de hoje, a nos tornarmos próximos daqueles que estão ao nosso lado e, de modo especial, aqueles que mais sofrem. A Igreja é chamada para ser próxima no mundo daqueles que sofrem. Todos nós, batizados, temos esta responsabilidade. De modo muito especial, este Evangelho nos faz pensar. Nós, ministros da Igreja, devemos estar sempre próximos daqueles que mais sofrem. Atentos. Não para sermos paternalistas, mas para atendermos a pessoa naquilo que é a sua necessidade. E necessidade não só de lhe curar feridas, de lhe dar alimentação, mas a sua necessidade de estar bem, a sua necessidade de viver com dignidade, a sua necessidade de viver como filho, como filha de Deus. Todos nós devemos trabalhar como aquele samaritano, pensando naqueles 3 momentos. Aquilo que é imediatamente necessário, nós temos que fazer. Aquilo que nós podemos criar condições para que aconteça e aquilo que nós podemos prever para o futuro. Construir a consciência de que a pessoa está sendo cuidada, está sendo vista. Criar a consciência de que todos somos responsáveis uns pelos outros. E de modo particular, nós que cremos, somos responsáveis pela felicidade das pessoas. Nós temos que anunciar, através dos nossos gestos, através do nosso modo de ser, de pensar, que nós amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos ao próximo como a nós mesmos. Essa é a grande novidade do Evangelho e deste texto de hoje. Somos convidados a anunciar Jesus Cristo, a anunciar a fé, a esperança e a caridade através das nossas ações. Que todos nós, queridos irmãos e irmãs, nos sintamos nós mesmos amados por Deus, amados de modo especial, para podermos também transmitir este amor que Deus tem por nós, transmiti-lo àqueles que estão ao nosso redor. Que nós saibamos respeitar as pessoas, respeitar os limites das pessoas, respeitar a capacidade que as pessoas têm de produzir o que é bom para o reino de Deus. Que nós saibamos enxergar tudo isso. E assim, nós também podemos entender melhor, compreender de modo mais claro esta parábola do bom samaritano.